Olá, gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustan e hoje eu venho falar sobre Adolescência, uma série britânica de 4 episódios, original da Netflix, e que fala sobre um tema pesado, mas muito necessário. Esse vídeo aqui ele tem spoilers, eu vou falar inclusive sobre o final, então se você ainda não assistiu e acha que spoilers estragam a sua experiência, e eu acredito sim que muitas vezes estragam, assiste depois, tá bom? E depois vem aqui discutir comigo. Bom, a Adolescência tem a premissa do trailer que já é muito impactante. Primeiro porque é o seguinte, existe um menino chamado Jamie, menino mesmo, gente, ele tem 13 anos, ele é franzino, vivido maravilhosamente bem pelo Owen Cooper. Esse menino, ele vai estar dormindo no quarto dele, é uma casa de 2 andares, o pai dele é bombeiro, pelo que eu entendi é bombeiro hidráulico, ele tem uma van, ele é uma pessoa humilde, mas aqueles humildes assim, né, de primeiro mundo que tem tudo dentro de casa, não falta nada, né, uma família assim toda super honesta. E aí eles entram. é, Na verdade, tem um policial, né? E esse policial, vou voltar um pouquinho para o início. Esse policial, ele está tendo uma conversa com a parceira dele. E nessa conversa com a parceira dele, a gente já identifica, esse policial é o Bascombe, que é vivido pelo Ashley Walters, por sinal maravilhoso, trabalhando, e a parceira dele é a Frank, que é vivida pela Faye Mercy. Eles estão conversando dentro do carro e a gente já identifica que ele não tem uma boa relação com o filho, aí que ele seria separado da mãe. Ele recebe uma chamada e aí o que choca, e a gente já tinha visto isso no trailer, é exatamente o que eu ia falar aqui, é entrarem numa casa, invadirem essa casa, arrombarem a porta, irem com bastante truculência, com armas pesadas para prender um adolescente de 13 anos, que é aparentemente inofensivo. Então, eles mexem na casa toda, eles reviram a casa toda, eles chegam a dizer: olha, o que a gente estragou, porque estragaram algumas coisas, né, nessa truculência toda, nós iremos pagar. Você tira a foto, faz uma nota, a gente precisa levar o seu filho. O menino se urina, com muito medo, começa a chamar o pai, 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 pai. Ele vai, e quando esse pai aparece, esse pai está em estado de choque, achando que o filho não fez nada. Esse pai, é importante dizer que ele é vivido pelo Stephen Grant, que também é, inclusive, o roteirista desse filme. E eu acho que isso traz uma carga muito real do que ele queria em cena, né? Ele faz o papel do Ed, esse homem então super honesto, casado há muito tempo, um homem de quase 50 anos, que tem uma filha mais velha, que nunca deu trabalho, sempre foi uma menina excelente, e que para ele esse menino era um pouco, né, introspectivo, estava ali na idade dele de ficar o quê? No quarto o tempo todo, falando pouco. Ele ia nos jogos do menino, né? E às vezes o menino não jogava direito, né? Sofria ali um bullying que ele não identificava como bullying, mas ele jamais acreditou que este menino, tão inofensivo, teria cometido um crime. A verdade é que esse menino cometeu um crime. Pela maneira como é feito tudo isso que eu contei, a gente nem precisa, mas vai ser falado pelo advogado, que eles vão indicar para o caso, que se eles estão tratando daquele jeito é porque eles têm certeza que foi esse menino que cometeu o crime. Se eles tivessem alguma dúvida, eles não estariam lidando dessa maneira. E aí chama a atenção, gente, principalmente nós brasileiros, porque a gente tem muito adolescente que comete crime aqui também, e as leis são muito brandas. As leis são brandas, eles nunca vão presos, eles ficam um tempo em instituição, né, logo são soltos e chegam a cometer outros crimes, muitas das vezes. Né? Não há nenhuma forma de devolvê-los para a sociedade melhor. Né? Isso não é uma preocupação do Estado, praticamente. Então, ali, não é nem que eu acho que é a melhor maneira de tudo de ser feito, mas ele é tratado com seriedade, como se ele fosse um adulto, afinal de contas, ele cometeu um crime que qualquer adulto, né, de igual para igual com quem comete crime sendo adulto. Eles têm uma gravação. Então, no primeiro episódio, enquanto a gente fica ali identificando o que vai acontecer, que aconteceu, na verdade, né? O pai está muito surpreso, o garoto nega de todas as maneiras de que ele cometeu algum crime, a mãe está assustada com tudo isso, a gente tem os dois policiais, né, muito frios, dizendo, não, ele realmente cometeu, então a gente não está com pena nenhuma dele, mas a gente vai começar a entender, e é filmado em plano sequência, o que é muito interessante, porque afinal de contas a gente vai vendo ali exatamente o que está acontecendo praticamente todo dentro daquela delegacia. Uma cena que é muito interessante é a cena em que ele é tirado de casa,
ele troca a roupa, né? Então, ou seja, o detetive ele tem ali uma empatia dele mudar de roupa, não ir todo urinado. Ele entra no carro e aquele desespero dele batendo no carro e deixando a casa dele, né? Uma casa ali no subúrbio que é super bonito, né? Super calmo, as pessoas não esperam que ninguém cometa um crime. Ainda que a gente vai descobrir que a escola dele é uma verdadeira hora do pesadelo. No segundo episódio, os dois vão visitar a escola, que não por acaso é a mesma escola que estuda o filho do detetive, né, do investigador. E esse filho dele, que não se dá bem com ele vai ser a peça-chave para esse pai, que não é dessa geração, entender. Porque no primeiro episódio ele entende que os dois eram amigos, a menina que ele matou. E como ele matou essa menina? Ele matou essa menina a perseguindo, indo atrás dela. Eles têm uma discussão, ela empurra ele retorna e dá 7 facadas nela. Ele deixa o corpo ali, é impressionante como em todos os episódios ele acha que não matou, ele não aceita a morte, ele não reconhece a morte, como se ele tivesse feito aquilo. Na escola, a gente vai ver várias pessoas que são bem da geração, né, de hoje, que é muito diferente da minha, por exemplo, provavelmente é diferente da sua, a não sei que você seja um adolescente e esteja assistindo. Eles não respeitam policiais, eles não respeitam professores. Né? No meu tempo, a gente temia essas pessoas, e até hoje a gente tem um respeito, né, pelo profissional. Eles não. Eles são criados de uma maneira, ou eles acreditam que eles estão acima do bem e do mal. E as redes sociais, elas trouxeram muitas coisas boas, mas a internet, ela trouxe também um malefício imenso. Né? A gente não tinha, por exemplo, bullying virtual. Ele postava coisas e a menina vinha com vários emojis que identificavam que ele era um incel. Incel são aquelas pessoas, né, que são, enfim, viciadas em jogos, em games e tal, e que elas se identificam como pessoas que têm vontade de fazer sexo, mas elas não têm ninguém para fazer sexo. É uma coisa assim. Eu não vou entender, saber direito o que é o termo, né, incel. É uma referência, então eu até puxei aqui para falar para vocês, é uma referência a membros de uma subcultura virtual que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de desejarem ter um, estado que se descrevem como incel. Enfim, e aí, no segundo episódio, a gente vê aquela escola como um pavor. Tudo, nada funciona, os professores são péssimos, eles já estão desistindo ali porque eles são dificílimos de lidar. Eu vejo aqui, gente, eu moro numa rua que tem uma escola, tá? A escola é do governo do estado, ou seja, ela é pública, e eu vejo a dificuldade que o inspetor tem de colocar esses jovens, eles são adolescentes, tá? Aqui não tem abaixo de ensino médio não, aqui nessa escola, de colocar eles para dentro. E a saída também, eles não ouvem. Por muitas vezes eu penso, nossa, e quando sai alguma coisa junto, né? Sai alguma excursãozinha, alguma coisa assim, eles não respeitam o professor. Então a gente vê muitas dessas coisas. Não quer dizer que toda escola seja assim, que todos eles façam isso. Mas a gente repara como mudou bastante, né? No tempo, provavelmente, que você era de escola e hoje. Então, nesse segundo episódio, a gente vai ver isso. No terceiro é interessantíssimo, porque também tem uma psicóloga que já é a segunda que está indo para tentar entendê-lo, e é aí que a gente vê realmente que esse menino, ele é completamente, além de traumatizado, é uma pessoa que não está no teu estado de saúde mental ok, ele é extremamente agressivo, ele por hora, ele fala que fez uma coisa, depois ele quer retornar arrependido de que não, de que falou aquilo. Então, assim, é uma criatura muito difícil de lidar. E por muitas vezes, nesse terceiro episódio, você fica com raiva dele, porque ele não respeita também a psicóloga. Ele se acha acima do bem e do mal. E aí a gente também vai ver no quarto episódio os pais dele como é que ficam, né? Porque, na verdade, no quarto a gente sabe que ele tá para ser julgado, a vida dos pais dele mudou completamente, ninguém mais chama o pai dele para fazer trabalho, ele está muito ruim de grana, a irmã sofre muito na faculdade, ela está na faculdade, eu acho, enfim, no último ano da escola, não lembro. E a vida deles mudou e ele vai chegar a ter a van dele pichada, né? Então ali também, e o momento final, né, que todo mundo se perguntando, mas o que aquele momento final quis dizer? Quis dizer que ele não viu os detalhes, ele achava que ele era um ótimo pai, mas na verdade a gente não tem controle do que esses adolescentes ou crianças veem na internet, com quem eles têm contato e o que está acontecendo dentro da escola. No início, o pai, que é detetive, ele desconfia do filho,
né, do filho, mas ele nunca quer ir, olha só o que está acontecendo, ele está dizendo que está doente. E esses são algumas das maneiras da gente identificar, e olha que eu nem sou mãe nem sou psicóloga, mas acho que uma das maneiras da gente identificar que se a criança ou adolescente não quer ir para a escola, alguma coisa está acontecendo, não é só porque ele odeia a escola, né? Então a gente tem muito disso de achar que é o mais fácil, o caminho mais fácil, de, não quer estudar e aí não está indo. Mas não é isso, né? Muitas das vezes está acontecendo alguma coisa, estava acontecendo alguma coisa. Quando ele entra naquele quarto, tem um momento que a mãe fala, ele era muito calado, ele entrava direto, né? Ia para dentro do quarto, ou seja, ele estava mudando, ele estava sofrendo aquele bullying daquela menina, né, que era uma menina que ele sentia atração, mas que não era recíproco, pelo contrário, ele tinha raiva e amor por ela, né, e a atitude dele nada justifica, e ele não aceita em momento nenhum que ele tenha cometido esse crime, mas ao mesmo tempo o pai acha que poderia ter identificado e poderia, né, se fosse mais atento aos sinais e se fosse mais próximo e mais amigo do filho, abrindo sempre uma margem para o diálogo. Eu sei que é difícil, nem sempre as crianças e adolescentes abrem essa margem, mas eu acho que estar atento a sinais e a detalhes é sempre muito importante. Às vezes a gente, por causa do dia a dia, não tá. É um filme, uma série que eu gostei muito, eu acho que é muito interessante esse debate, porque afinal de contas, mesmo não sendo mãe, a gente se interessa em saber como é que são os seres humanos que estão ao nosso redor, ou filhos de nossos amigos, né? E também os sinais que a gente identifica. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.